Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a um pouco mais de Projeto Saga de Gêmeos aqui na Arcadia. Como vocês sabem, eu estou fazendo esse projeto recentemente e eu gosto às vezes de fazer esses vídeos pockets aqui da Arcadia para comentar com vocês um pouco mais de o que eu estou fazendo aqui. Bom, depois de um tempo aí, eu comecei então essa fase do cabelo, né? Como alguns já sabem. Acontece que eu ainda não decidi 100% como que vai ser esse cabelo. Porque eu vejo que tem hora que o cabelo tá virado para um lado, hora que o cabelo tá virado para o outro, e a gente acaba ficando em dúvida, nossa, qual que é o certo? A real é que eu percebi que não tem um lado certo. Por enquanto eu deixei o cabelo desse jeito. Provavelmente eu ainda vou fazer algumas modificações antes da versão definitiva. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco desse momento atual. Porque as pessoas, elas sempre me perguntam, Bruno, qual que é a fase, ou melhor, qual que é o momento certo para fazer tal etapa numa escultura? Ainda mais uma escultura cheia de elementos como o Saga. Parece, na verdade, que ele tem muitos elementos, mas ele não tem tantos elementos. Se a gente for parar para pensar que é basicamente o corpo, né, que é totalmente revestido de armadura, a pouca pele mesmo dele que aparece, tipo o rosto, né, e os dedos, e o cabelo. Então, não são lá muitos elementos. Ele dá mais uma impressão de que são muitos elementos. Mas como a gente já mostrou em alguns vídeos aqui, né, vocês sabem que é muito importante seguir uma ordem. E a parte do cabelo, como vocês devem ter notado, foi uma das últimas. Detalhe, eu não fiz um vídeo comentando sobre o rosto, não é? O rosto foi uma etapa que ela é normalmente é uma das primeiras etapas que eu faço para eu já ficar contente assim e empolgado e falar, nossa, já está aparecendo o personagem. Mas na realidade não é necessário você fazer logo de cara o rosto e muita gente inclusive evita fazer logo de cara o rosto para não ficar tão decepcionado. Acontece isso, eu vejo isso em muitos escultores e também em alguns aspirantes que às vezes tem um receio do que fazer na escultura. Ah, Bruno, mas se você curte fazer o rosto primeiro, por que aqui você fez quase no final? Justamente porque num personagem como esse, eu pelo menos gosto de pensar assim, o rosto em si, os elementos do rosto e o próprio cabelo que acompanha depois o rosto, ele deve ficar lá pro final. O importante mesmo é você conceber o geral. E aqui, obviamente, a gente ia ter que esbarrar na armadura. Ah, Bruno, mas o cabelo é muito importante. O cabelo, ele desenha toda a silhueta do Saga, você devia ter feito logo de cara. Então, não! Por que não? Simplesmente porque o cabelo do Saga realmente é tão volumoso que eu só poderia conseguir visualizar ele bem na hora que eu pelo menos tivesse aí as ombreiras dele, né? Então, de qualquer forma, por mais que realmente o cabelo dê uma silhueta muito característica para o personagem, eu não conseguiria ter vamos dizer assim, um campo correto para fazer o cabelo, porque ele é comprido, ele vai escorrer aí por parte da armadura e no caso a parte da armadura em questão principalmente é a parte da ombreira. Então, quando se fala de Cavaleiro do Zodíaco, a primeira coisa que vem na cabeça é armadura. Então a primeira coisa foi as armaduras mesmo. E por isso eu nem preciso pensar em rosto. O rosto, inclusive, quando for na etapa da pintura, vocês vão ver grandes modificações. Eu quis fazer uma versão inclusive mais difícil. Eu quis fazer uma versão esculpida do rosto, né? Simplesmente para dar uma estudada, né? Dar uma relembrada, fazia tempo que eu não fazia personagem de anime e mostrar até para meus alunos e tudo mais. Mas eu vou querer fazer uma parada um pouco diferente na etapa final do olho. Vocês vão ver aí, aguardem os próximos vídeos quando eu for fazer a etapa de finalização e pintura para vocês conferirem aí o que vai ter de diferente aí no rosto. Mas aí você vai perguntar até, Bruno, poxa, você vai perguntar para mim, mas legal, você falou que tem umas ordens, não é? Eu já vi gente seguindo ordens diferentes. O que vale no final das contas? Eu gosto sempre de dizer que meu método, minha pegada é esculpir de dentro para fora. Eu gosto de falar que eu parto do centro para as extremidades. Por isso que isso faz todo sentido nessas colocações que eu falei quanto ao cabelo. Mas, por que eu não recomendo, por exemplo, você começar da ponta do dedo? Veja que as mãos, inclusive, é uma coisa que eu fiz só agora, nas últimas etapas. Por que eu não recomendo partir dessas pontas? Como às vezes você vê muita gente fazendo isso até em desenho. Porque você tem uma séria possibilidade de errar o todo. É justamente isso.
Quando a gente está lá, falando inclusive de desenho, e eu falo isso inclusive para você que já desenha alguma coisa, nem que seja só copiando alguma coisa que você acha legal ou criando seus próprios desenhos, para você que já desenha, e você que talvez tenha, assim como eu, começado a desenhar por paixão, por gosto, assim como autodidata, e depois foi se desenvolvendo e aprendendo novas técnicas. Você já reparou que se você, quando você começava ali do canto da folha e ia preenchendo a folha com o desenho, você às vezes chegava lá no final da folha e não cabia o desenho? Então, é a mesma coisa com escultura. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, tem que haver um planejamento. Se você começar de um lugar aleatório, como o cabelo, é muito provável que você vai errar alguma coisa em proporção, mesmo que não tenha uma folha para limitar a gente. Vai ser de uma forma diferente, mas você pode se atrapalhar com isso. E até você pode colocar, Bruno, você teve então uma experiência com o desenho, por isso que você conseguiu se tocar disso na escultura. Bom, eu já tinha tido uma experiência de perceber como é importante a gente estudar para não fazer errado no desenho. E sim, isso me ajudou a perceber que na escultura eu devia prestar muito mais atenção nisso, mas eu também quebrei muita cara na escultura. Agora, o que eu acho que é a melhor coisa quando você aprende uma nova habilidade é você executar aquelas ideias que você fazia antes com outras habilidades, só que nessa nova habilidade adquirida. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pegava lá e fazia meus desenhos, eu acabava, como eu disse, eu acabava sentindo a vontade que eles saíssem do papel. E isso acabava, no caso, não me realizando, não me completando por inteiro. E aí, na escultura, eu acabei me encontrando. Mas a questão é, quando você adquire uma habilidade nova, você acaba complementando, inclusive, a habilidade antiga. E é sempre muito bom você colecionar novas habilidades artísticas. A arte, para mim, sempre teve presente em tudo, pessoal. O pessoal até me pergunta se eu comecei como hobby, ou se aí virou minha profissão. Eu nem sei distinguir, para falar a verdade, porque eu sempre só fiz artes, seja por hobby, seja por profissão. Eu me encontrei mesmo dando aulas, podendo ensinar o que eu faço de melhor para as pessoas, e contribuir com isso os novos hobbies das vidas delas. Mas assim, a questão é que essas habilidades que eu fui colecionando com o passar do tempo, elas foram enriquecendo umas às outras. E isso foi muito legal. O meu desenho melhorou depois que eu fiz escultura. E, no caso, não entendam uma coisa como um pré-requisito para outra. Essas artes estão bem independentes. Até pintura, pessoal, que é uma coisa que o pessoal pensa, pintar assim, em quadro ou então um desenho mesmo, o pessoal pensa que tem que fazer o desenho antes. E não necessariamente. Eu conheço ótimos coloristas que não fazem desenhos. É a mesma coisa para quem quer fazer uma escultura. Você não precisa desenhar, né, o que você vai esculpir. É o que eu, pelo menos, sempre passo para os meus alunos. Mas o legal é para quem gosta de artes, para quem gosta de estar imerso nesse mundo da criatividade, você colecionar habilidades, você só vai se enriquecer com isso. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que alguns métodos que você usava antes, agora vão estar muito mais evoluídos e facilitados graças a essas novas habilidades. E se você, como eu já falei algumas vezes, né, se sente travado, putz, mas eu não consigo sair do lugar, saiba que é assim mesmo, pessoal. Quando você começa numa nova arte, né, numa nova habilidade, às vezes você pode, com alguns sim, outros não, mas às vezes você pode travar um pouquinho no começo. É a mesma coisa, quando a gente copiava desenho lá antigamente, a gente queria fazer o personagem numa outra pose, a gente travava porque simplesmente não dava para fazer uma outra pose, você tinha que copiar aquela que existia. Mas depois, quando a gente aprende novas habilidades, a gente consegue fazer o personagem que a gente gosta em outras poses, não é verdade? Agora sim, pessoal, voltando a um pouco às etapas do Saga. Existem algumas firulas nele, alguns detalhezinhos, né? Algumas pessoas falam, mas os detalhes do Saga? Essa sim é a última coisa que eu vou fazer. Aqui ainda vou alisar o cabelo, como eu disse, eu não defini ainda se vai estar para lá ou para cá. Acho que essa parte de baixo vai estar para cá, mas a parte de cima eu confesso que, vendo algumas referências, eu acho que eu tenho que acompanhar um pouco mais o sentido que está a parte de baixo. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Se tanto faz ou se tem a ver. Eu acho que tem a ver. Eu acho que esse sentido do penteado dele tem que acompanhar o sentido do vento, vamos dizer assim. Depois aí de definir essa parte do cabelo, eu vou fazer essas pequenas firulas, detalhezinhos, né? Que a gente faz com pequenas tirinhas de massa, essas cobrinhas aí, vamos dizer assim, esses arabescos que tem na armadura dele. E por fim a gente entra na etapa da pintura, que vai ser, meu Deus, vai ser a etapa mais da hora nessa peça, pessoal. Eu ainda não estou me preocupando muito com o cenário, mas, claro, vai ter um cenário
pouco mais pra frente. Por enquanto eu quero me concentrar no personagem. E chega de pensar em Cavaleiros do Zodíaco por um tempo, pessoal, porque o pessoal tem me perguntando o que você vai fazer depois, o que você vai fazer depois. Provavelmente alguém que não seja um cavaleiro, porque a gente cansa de ver o mesmo tipo de referência o tempo todo. Isso, inclusive, fica uma recomendação para você. Às vezes diversifique um pouco seus projetos para você não enjoar daquele tema. Beleza, pessoal? Por hoje é só, ficamos aqui então com um pouco mais de projeto Saga. Em breve, no próximo vídeo, vocês vão ver mais atualizações desse projeto. Um grande abraço, é sempre um prazer falar de escultura com vocês. Avante, escultores!